primeira noite, a maior parte do que eu acreditava saber sobre mim mesma se revelou estar errada. Na manhã de domingo, meu pai e eu deveríamos fazer as malas e voltar para casa. Só restavam 4 dias para resolver o meu futuro. Como seria possível que eu ficasse aqui? Por outro lado, como poderia ir para casa? Não tinha ideia do que fazer. Para piorar, não havia ninguém com quem eu pudesse conversar sobre o assunto. Meu pai estava fora de questão. Emma expunha apaixonadamente, com muita frequência, argumentos a favor de que eu ficasse. Nenhum dos quais fazia referência à vida que eu estaria abandonando se eu fizesse. Por pior que pudesse parecer, ou como o súbito e inexplicável desaparecimento de seu filho único poderia afetar meus pais. Ou a pressão sufocante que a própria Emma tinha admitido sentir dentro da fenda. Ela diria apenas: com você aqui, vai melhorar. A senhorita Peregrine ajudava ainda menos. Sua única resposta era de que não podia tomar uma decisão como aquela por mim, apesar de eu apenas querer conversar sobre o assunto. Mas era óbvio que ela queria que eu ficasse. Além e acima de minha segurança, minha presença ali deixariam todos os outros na fenda mais seguros. Porém, não simpatizava com a ideia de passar minha vida como cão de guarda deles. Começava a suspeitar de que meu avô tinha achado o mesmo e que essa era parte de sua recusa em voltar depois da guerra. Juntar minhas crianças peculiares significava não terminar o ensino médio ou ir para a faculdade. Nem fazer coisas normais que as pessoas fazem enquanto crescem. Porém, eu precisava me lembrar sempre de que eu não era normal. E que enquanto os etéreos estivessem à minha caça, qualquer vida fora da fenda do tempo provavelmente seria eliminada antes mesmo que eu chegasse à faculdade. Eu passaria o resto dos meus dias com medo, olhando para trás, atormentada por pesadelos, à espera do dia em que eles voltariam para finalmente acabar comigo. Isso parecia bem pior do que não ir para a faculdade. Agora estou sentado no jardim, porque nos foi permitido sair por 2 horas. Eu vejo as pessoas correndo para o mercado e lojas para comprar leite e pão. Há muitas crianças brincando e outras estão conversando. 5 minutos atrás, um tanque próximo à nossa casa começou a atirar para o alto enquanto estávamos todos do lado de fora. Graças a Deus, não aconteceu nada e ninguém ficou ferido. Então 2 tanques se aproximaram de nós. 2 tanques. Todos entraram, mas eu permaneci do lado de fora. Eu fiquei. Por que nós não podemos brincar? 2 dias atrás, um muçulmano foi enterrado na igreja. Não havia onde enterrá-lo. Não havia onde enterrá-lo. Conheço muitos dos que lá estão. Agora já estão sem comida há mais de 1 semana. Tudo começou na minha pequena cidade. As ruas estão demolidas, os carros amassados. As árvores estão partidas. Belém não é mais Belém. Agora é um deserto. Há destruição por toda parte. Não há esperança de uma vida pacífica.
Agora não há diferença entre a vida e a morte. Eu prefiro a morte, pois eu não terei de testemunhar esses terríveis crimes contra o meu povo. Talvez seja mais seguro no outro mundo, ao lado de Deus. Meu primo perguntou, por que não podemos brincar, nos divertir como as outras crianças do mundo? O que fizemos para merecer esse sofrimento? Eu ri e disse, porque é um crime ser palestino. Porque eu não posso brincar lá fora. Então, o que somos? O que eu quero dizer com o que somos? Me falaram que somos os últimos. Morgenstern é um nome alemão. Então, o que eu sou? Alemão? Qual história? Porque não há nenhum além de mim. Eu não sei nada sobre minha família paterna. A minha mãe nunca me contou nada. Esse não é o assunto preferido dela. Mas soube que nomes de caçadores de sombras são compostos. Fairchild, Lightwood, White Lan. Morgenstern significa estrela da manhã. É um nome germânico, mas a família era suíça. Valentim era filho único, e o pai dele, nosso avô, foi morto por integrantes do submundo. E nosso tio-avô morreu em uma batalha. Esse seu cabelo ruivo vem do lado Fairchild. Tem sangue britânico aí. Eu me pareço mais com o lado suíço. Espere! Sabe alguma coisa sobre os nossos avós? Em uma manhã de quarta-feira, tivemos um teste sobre um koa budista. Mas o que é um koa? Koa é algo que deve ajudar uma pessoa a alcançar a iluminação. No teste, escrevi sobre um cara chamado Banza. Um dia, ele estava caminhando pelo supermercado quando ouviu alguém perguntar ao açougueiro qual era a melhor peça de carne. Ele respondeu que tudo ali era do melhor e que a pessoa não iria encontrar um pedaço de carne que não fosse o melhor. Ao ouvir aquilo, Banza se deu conta de que não existe melhor e nem pior, que esses julgamentos não têm sentido real, porque só existe o que é. E bum! Foi assim que ele chegou à iluminação. Quando terminei, me perguntei se seria assim comigo também. Se em algum momento eu iria finalmente compreender, conhecer e entender o papel que eu tivera na sua morte. Mas isso não me convenceu. E a você? Tudo que se forma, se desfaz. Tudo. Essa cadeira em que eu estou sentado, ela foi construída, portanto, vai se desfazer. Nós vamos nos desfazer, provavelmente antes desta cadeira. As células, os órgãos, os sistemas de que nós somos feitos. Eles se formaram, cresceram juntos e por isso vão se desfazer. As coisas se desfazem. Todos vamos nos desfazer. E isso se aplica a sapos, a saias, a lasca a garota e a lasca ao lugar. Porque nada pode durar, nem mesmo a própria terra. Aprendemos que o sofrimento era causado pelo desejo e que a eliminação do desejo significa a eliminação do sofrimento. Quando você para de desejar que as coisas não se desfaçam, para de sofrer quando isso acontece. Um dia, ninguém vai lembrar que eu existi, porque lembranças também se desfazem, e aí não sobra mais nada, nem mesmo o espírito, somente a sombra dele. No início, ela tinha me assombrado dos meus sonhos, mas agora ela começou a escapar e a se desfazer na minha memória, morrendo de novo. O coronel, que desde o começo havia conduzido a investigação, havia se preocupado com ela, enquanto eu só me preocupava se ela me amava ou não. E as respostas que eu tinha não me agradavam. O que aconteceu entre nós
tinha pouca importância que ela nem chegou a contar para Jake em sua última ligação. E de repente, algo invisível se quebrou dentro dela. E a mantinha inteira começou a se desfazer. Talvez essa fosse a única resposta que jamais vamos ter. Ela se desfez porque é isso que deve acontecer. E nós ainda vamos continuar à espera de uma iluminação. E de fato os viu, um brevíssimo instante, antes que o cenário de sua mente se alterasse. 5 dedos. Viu 5 dedos. Não havia deformação. Então tudo voltou ao normal e retornaram ao velho medo, o ódio, a perplexidade. Mas houvera um momento, Winston não sabia determinar a duração. Talvez 30 segundos de certeza luminosa. Um momento durante o qual a da nova sugestão de O'Brien preenchia uma porção de vazio que se tornava verdade absoluta em que 2 e 2 teriam sido 3, com a mesma facilidade que teriam sido 5, dependendo do que fosse necessário. A certeza se desfizera antes de O'Brien abaixar a mão. Mas embora Winston não fosse capaz de capturá-la, lembrava-se dela como alguém se lembra de um episódio marcante, ocorrido num período remoto da sua vida. Quando de fato era outra pessoa. Está vendo, disse O'Brien, como é perfeitamente possível? Estou. Com expressão satisfeita, O'Brien se levantou. À sua esquerda, Winston viu um homem de jaleco branco quebrar a ampola e puxar o êmbolo da seringa. O'Brien virou-se para Winston com um sorriso. Quase à maneira antiga, ajeitou os óculos no nariz. Lembra-se de ter escrito em seu diário? Disse que não se importava se era amigo ou se era inimigo, pois ao menos era alguém que compreendia você, uma pessoa com quem poderia conversar. Você tinha razão. Gosto de conversar com você. Sua mente me atrai. Lembra um pouco a minha. Com a diferença que você é louco. Você é louco. Você é doido. Antes de encerrarmos a sessão, pode me fazer algumas perguntas se quiser? Eu me tornei o que eu sou hoje, aos 12 anos. Em um dia nublado e gélido do inverno de 1975. Lembro do momento exato em que isso aconteceu. Quando eu estava agachado atrás de uma parede de barro parcialmente desmoronada, espiando o beco que ficava perto do lago congelado. Foi há muito tempo, mas descobri que não é verdade aquilo que dizem a respeito do passado. Aquela história de que podemos enterrá-lo, porque de um jeito ou de outro, ele sempre consegue escapar. Olhando para trás agora, percebo que passei os últimos 26 anos da minha vida
espiando aquele beco deserto. No verão passado, meu amigo Rahim Khan me ligou do Paquistão, pediu que eu fosse vê-lo. E, parado ali na cozinha, com o fone de ouvido, sabia muito bem que não era só Rahim Khan que me esperava do outro lado daquela linha. Era o meu passado, de pecados não expiados. Depois que desliguei, fui passear pelo Lago Sparkles, na orla norte do parque da Golden Gate. O sol do início da tarde cintilava na água, onde dezenas de barquinhos navegavam, impulsionados por um ventinho ligeiro. Olhei então para cima e vi o par de pipas vermelhas planando no ar com rabiolas compridas e azuis. Dançavam lá no alto, bem acima das árvores, na ponta oeste do parque, por sobre os moinhos, lado a lado, como um par de olhos fitando São Francisco, a cidade que eu agora chamava de lar. E, de repente, a voz de Hassan sussurrou em meus ouvidos. Por você, faria isso 1000 vezes. Hassan, um menino de lábio leporino que corria atrás das pipas como ninguém. Sentei em um banco do parque, perto de um salgueiro. Pensei na última coisa que Rahim Khan me disse pouco antes de desligar, como algo que lhe houvesse ocorrido no último momento. Há um jeito de ser bom de novo. Sentado no banco do parque, pensei em Hassan, pensei em Babá, em Ali, em Cabul. Pensei na vida que eu levava, até que aquele inverno de 1975 chegou para mudar tudo e fez de mim o que eu sou hoje. Pecados não expiados. Pecados não expiados. O que somos? O que somos? Não espiar. Eu tinha Eu tinha a missão. missão, só restavam 4 dias para Só resolver. restavam 4 dias para Não há diferença entre a vida e a morte. O que não podemos Não ser? havia diferença entre a vida e a morte. Eu preferia a morte. Mas em abundância, Eu me tornei o que somos. O que fizemos para merecer isso? Eu prefiro a morte. Sim, sabe? Sabia que não era mais Eu prefiro a morte. estava lá. Era também Eu não era normal. a destruição por toda parte. Sabia que não era que suficiente. somos. Era também meu passado. Só soltava na água de forma fácil. Quer dizer que somos. O que não podemos ser? Todos não precisamos fazer. Só continuava na água. Eu acreditava saber sobre a Disfarce. eliminação do exercício. Tão sufocante. O que dizer? Ninguém vai lembrar que Todos nós vamos morrer. Eu acreditava ser bem sobre mim mesmo. Estava errado. a iluminação toda a minha loja é o melhor do que somos. Ninguém vai dizer. Até que eu ainda estava. A entropia aumenta as coisas se esvazem em volta da minha loja. Belém não é mais Belém. Só faltavam 4 dias para resolver. Tudo na minha loja melhor. O menino de lábio leporino corria atrás das pipas. Passavam lá. O que é a minha mãe? E o que fez isso? Acho que puxei por tudo isso. Bom, se é que vai melhorar. A entropia aumenta.
Estrela da manhã. Belém já não é mais Belém. Eu só ganhei 4 dias. Corria atrás das pessoas. Da outra vez, ela levou um tapa de alguma coisa. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Com você aqui. Integrante